nós estamos compartilhando uma palavra sobre unidade. E unidade, ela fala muito daquilo que nós esperamos alcançar em Jesus. A palavra do Senhor, ele fala o seguinte: Senhor, para que eles vejam que nós, que eu e o Senhor sejamos um. Ou seja, o próprio Senhor também fala sobre unidade. E eu queria compartilhar uma palavra com você que está em Efésios capítulo 4, versículo 12, a consciência do corpo. Efésios capítulo 4, versículo 12. Irmão, e vai comigo, a gente está sem internet, provavelmente vocês também estão sem internet, então dá tempo de você focar na palavra hoje, amém? Dá para você focar, não tem WhatsApp, não tem Instagram, dificilmente você vai conseguir receber mensagem agora, possivelmente uma ligação, então foca aqui, amém? Amém ou não amém, irmão? Aleluia. Diz o seguinte: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de... Amém. Irmãos, a gente precisa compreender o seguinte: quando nós falamos sobre essa questão do aperfeiçoamento, querendo o aperfeiçoamento dos santos, nesse caso, Paulo fala dos santos, ele aponta para a igreja, ele aponta para nós. E o detalhe é que no livro de Efésios, ele está apontando para os gentios. Pastor, quem são os gentios? Todos aqueles que não eram judeus. Ou seja, Paulo ele faz uma alusão seguinte: ei, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja, irmãos, ou seja, nós estamos sendo aperfeiçoados constantemente. Mas o detalhe é em unidade. Existe o aperfeiçoamento individual. Obviamente todos nós queremos crescer, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Todos nós queremos crescer, todos nós queremos avançar, todos nós queremos progredir. Mas, irmãos, há um mistério revelado na palavra através do aperfeiçoamento dos santos, quando é levado ao corpo. Então, se você perceber, o corpo humano, ele existe as pernas, existe os braços, sim ou não, irmãos? E todos eles têm a sua importância. Imagina aí, irmão, um jogador de futebol. Daqui a pouco, Flamengo e Corinthians, eu já quero declarar que o Flamengo vai vencer, amém? Misericórdia, era uma piada, mas amém, glória a Deus. Eu sou flamenguista, irmão, vamos junto, amém? Mas, irmãos, perceba, um jogo de futebol. Irmão, se um jogador sentir um problema na perna, sabe, sentir dores, ele dificilmente vai continuar a caminhada, vai continuar correndo pelo campo, ele não vai conseguir. E a mesma forma quando se vive em unidade, se há algum problema no corpo, dificilmente o corpo vai conseguir progredir, caminhar para aquela direção que o Senhor, sabe, destinou, para aquela direção que o Senhor já liberou. Irmãos, imagina uma família, uma casa, sabe, o marido, a esposa e os filhos, cada um falando uma língua diferente, irmão. Vou tentar trazer essa alusão melhor a vocês. Imagina numa casa, o marido falando inglês, a esposa falando espanhol, os filhos falando grego. Vou melhorar um pouquinho. E o caçula está falando em hebraico. Irmão, imagina, qual que é a probabilidade disso dar certo? Ou seja, irmãos, quando se tem, pastor, eu só fiz uma alusão, porque quando há várias formas de linguagem dentro de um lar, infelizmente não gera unidade. Entende? Se você não conseguir falar a mesma língua, se você não conseguir compartilhar do mesmo sentimento, da mesma posição, sabe, dos mesmos sonhos, sabe, dos mesmos ideais, dos mesmos projetos, irmão, dificilmente algo vai ser concretizado, porque é cada um vivendo a sua vontade. Mas, irmãos, a vontade da minha esposa também é a minha vontade, e a vontade dela também é a minha. Como assim, pastor? Se a minha esposa sonha com algo, eu quero que ela alcance esse algo que ela vislumbrou, que ela sonhou. Amém, irmãos? E se eu sonho, ela quer também que nós possamos vislumbrar e alcançar tudo isso. Isso é unidade familiar. Mas, pastor, essa questão da consciência do corpo está voltado para a igreja. Porque a Bíblia está dizendo o seguinte: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. E aqui, irmãos, interessante é o seguinte: teologicamente falando, existem 5 ministérios. Amém? Quem está comigo, diga amém. O apóstolo, que é o apostólico. Amém? O profeta, que é o dedo que indica. Aí vem o evangelista. Vem o pastor, que é onde está a aliança, que é aquele
cara que está envolvido com a igreja, e vem o mestre. Ou seja, ele está falando justamente nesse sentido, para que haja o aperfeiçoamento para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, o aperfeiçoamento, dos ministérios, para que haja uma progressão no corpo da igreja. Então olhe para o irmão, que está do seu lado, diga para ele: eu creio que o Senhor vai fazer coisas grandes na sua vida. Amém? Amém, irmão? Irmão, impressão minha, só eu que estou com calor aqui, irmão. Então vai comigo em nome de Jesus. Mas irmãos, presta atenção, a Bíblia narra de uma questão de plenitude. Em João capítulo 10, verso 10, tem um texto muito famoso, e eu gosto da versão da King James. Foca aqui, irmãos. E na versão da King James o texto diz o seguinte: o ladrão não vem senão para roubar, matar e... Esse texto é muito famoso. Mas ele continua dizendo o seguinte: mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e em plenitude. Eita, tá dando microfonia, mano. Em outras versões é em abundância. Mas só que essa palavra plenitude, ela significa expressão. Repete comigo, irmão: expressão. Então vamos ler o texto, sabe, dessa maneira. Então o detalhe é: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as minhas ovelhas, ou as ovelhas, tenham vida e em expressão. Como assim, irmãos? As ovelhas são expressão de Cristo. Você é expressão do Senhor. E por nós sermos expressão do Senhor, nós podemos viver essa unidade no corpo. Então, irmãos, eu sei que quando a gente fala de unidade, sabe, algumas pessoas já têm aquela característica de interpretar que isso é algo impossível. Mas a Bíblia narra passagem de pessoas que viveram em unidade, ou que viveram momentos de unidade, e esses momentos eles foram extremamente usados, ou abençoados, ou extremamente algo sobrenatural aconteceu. E a gente fala da Torre de Babel, todo mundo conhece, amém ou não amém, irmão? Eles eram um só, eles falaram a mesma língua, e o Senhor falou: cara, não vai ter empecilhos para eles. Eles vão conseguir. Mas irmãos, a Bíblia fala também que a oração do justo, ela pode muito aos seus. A oração em concordância pode? Pode? Então, irmão, você pode orar com o seu irmão em concordância, declarando: Senhor, essa oração de concordância está subindo ao Senhor como aroma suave. Mas irmãos, perceba como é algo interessante. Se a palavra plenitude significa expressão, então nós somos expressão de Cristo, nós somos um só com Ele. E o detalhe, irmãos, é o seguinte: se nós somos esse corpo, volta lá, irmão, em nome de Jesus no texto. Se nós somos esse corpo que está constantemente em aperfeiçoamento, eu quero dizer a você que nós constantemente cresceremos e avançaremos. Ou seja, há uma palavra de Deus sobre a igreja: nós vamos crescer, nós vamos avançar e seremos extremamente usados pelo Senhor. Você crê nisso? Irmãos, então vou declarar de novo: nós vamos crescer, nós vamos avançar e seremos extremamente usados pelo Senhor. Ou seja, é algo que move o corpo, é algo que move a igreja, irmãos, e isso nunca foi tão notório, tão normal, sabe, tão confirmado como os dias que nós temos passado hoje. Irmãos, a igreja tem se posicionado como há tempos não se posicionava, e isso tem gerado conflitos. Eu não sei se você já viu quantas igrejas foram invadidas, irmãos. Quantas igrejas foram invadidas, irmãos? Por conta de um posicionamento, porque o local de pregação é apenas um local de ensinamento, porque o local de subir no púlpito é apenas um local onde nós devemos alimentar a igreja. Sim, também, mas é o local onde nós devemos mostrar à igreja a direção. Irmãos, esses dias, eu nem sou tão assim do Instagram, mas esses dias eu tenho sido ultimamente muito assíduo, né? Irmãos, eu recebi uma enxurrada de gente me detonando, irmãos. Irmãos, eu sou tranquilo demais. Eu, para arrumar uma confusão, misericórdia. A pessoa está brigando, eu estou assim: amém, irmão, fica em paz, fica em paz. Irmãos, e a mulher me detonou, irmão. Eu falei: Jesus. A minha resposta para ela foi assim: irmã, eu te amo, irmã. Aí ela ficou mais irada ainda comigo. Falei: irmã,
eu te amo, irmã. Ela falou assim, eu tenho um amor impressionante pela tua família. E ela detonando comigo. Eu falei, irmã, vamos fazer o seguinte, fique em paz. Você tem o seu lado, eu tenho o meu, e nós seguiremos os nossos princípios e os nossos fundamentos, que são a palavra do Senhor. Amém? Irmão, pastor, por que o senhor quer falar isso? Irmãos, a igreja, quando ela anda debaixo do propósito, debaixo da direção do Senhor, ela sabe por que ela foi chamada. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele não dormir, tá? Irmão, você sabe por que você foi chamado. O coração queima, o coração arde, o coração cada vez mais te faz avançar. Você não quer parar porque você sabe por que você foi chamado. Você sabe qual é a direção que o Senhor tem intencionado no seu coração. Mas quando você está em unidade, isso gera uma velocidade maior. Porque quando você caminha sozinho, irmão, a passos lentos talvez você consiga. Mas quando você caminha em unidade, você consegue a passos largos, entende? Porque não é só você, existem pessoas com você. E aí você lembra de alguém que estava paralítico, e aí Jesus estava numa casa, e aí os amigos colocaram ele no ombro e falaram assim, nós vamos te levar até Jesus. Chegaram até ele lá, a casa estava lotada, muito cheia, ninguém deu possibilidade para entrarem com esse cara que estava aleijado. Mas eles falaram, vamos subir, vamos destelhar a casa e vamos descer com ele. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, você tem amigos assim? Você tem amigos assim? Sabe, amigos que te levariam no ombro, que te colocariam no ombro e diziam para você, nós vamos até Jesus, e se ele não te receber, nós daríamos um jeito para ele te receber. Irmãos, olha como isso é forte. Ninguém deu espaço, casa cheia, casa lotada, ninguém deu oportunidade, por quê? Estava todo mundo muito mais preocupado com o seu próprio milagre do que o milagre do irmão. Mas existiam alguns que colocaram ele no ombro e disse, o teu milagre vai chegar, o teu milagre está chegando, o teu milagre chegou, e o Senhor vai te olhar. Irmãos, e a fé dos homens era tão forte, que o próprio Senhor falou, meu Deus, olha a fé desses homens. Você tem amigos de fé, irmão? Eu quero declarar que esses amigos estão aqui. Amém? Pastor, talvez eu ainda nem conheça, mas o Senhor vai gerar uma amizade tão profunda que você vai encontrar esses amigos de fé aqui. Amém? E aí, irmãos, impressionante, eu queria a gente avançar, que já me deram só mais 15 minutos. Eu queria compartilhar com você 3 princípios. No corpo, todos os membros são imprescindíveis. Diga para o irmão que está ao seu lado, você é importante para mim. Irmão, e vai chegar gente que é só misericórdia de Deus. E vai chegar um povo difícil. Irmãos, na verdade, tem um parente nosso dentro da nossa casa que é só Jesus, sim ou não? Por que os irmãos estão rindo? Que é só misericórdia de Deus. Oh Jesus, oh meu Deus. Aí vem uma frase que o pastor Mauro diz muito: o teste é teu, irmão. Mas irmãos, tem umas pessoas que é impressionante, mas a Bíblia diz que todos os membros são importantíssimos. Todos. Talvez tenham pessoas que estão conosco, que caminham conosco, que andam conosco, sabe, que falam, sabe, que comem na mesma mesa, que não têm o mesmo posicionamento que nós, que pensam diferente, mas eles são importantes e nós o amamos assim como ele nos ama. Sabe, e é importante essas pessoas no corpo. Mas o detalhe é, irmãos, os nossos princípios e valores são irrevogáveis. Amém? Então, irmãos, presta atenção como que isso é importante. Sabe, a Bíblia fala que até as nossas mãos, os nossos pés, tudo fala. Irmãos, e é impressionante, mas o grande detalhe é que tem a sua importância. É muito fácil nós queremos lançar fora aquilo que não nos agrada. É muito fácil nós queremos lançar, jogar fora o que não é bom aos nossos olhos. Mas a própria palavra diz que Ele nos amou de tal maneira. E esse tal maneira não foi só a mim, não foi só a você, foi a todos. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Irmãos, e o detalhe é, sabe, nós somos importantes. Sabe, eu não estou dizendo que nem todo mundo aqui vai ser o pregador ou a pregadora,
mas todos serão importantes no caminhar, no decorrer, sabe, da jornada com Cristo. Sabe, talvez você vai ser um dos grandes intercessores dessa igreja. Talvez você vai ser um dos grandes, sabe, músicos dessa igreja. Talvez você vai ser um dos grandes líderes que vão multiplicar e multiplicar e multiplicar dessa igreja. Ou seja, você é importante para esse ministério, importante para essa obra. Mas o detalhe é quando alguém não se permite encaixar. Irmãos, alguém aqui já brincou de quebra-cabeça? Já? Irmãos, esses dias, olha só, presta atenção para cá. A minha esposa, acho que a gente tinha uns 2 anos de casado, ela me deu um presente dela. Ela me deu um quebra-cabeça de uma foto nossa de casamento. Legal, né? Pra ti que não montou. Aleluia. Irmãos, ela, brincadeiras à parte, mas eu achei bonito, irmão, num saquinho, tudo arrumado. E aí foi lindo, a festa, o negócio. Eu falei, poxa, que legal. Ela falou, monta. Eu falei, olha, eu tenho sérios problemas com quebra-cabeça. Ela falou, tu nunca me disse isso. Eu falei, tu nunca perguntou? Ela falou, e agora? Eu falei, agora que a gente vai ter que montar. Ela falou, vamos. Eu falei, vamos. Irmãos, e ela é fera no quebra-cabeça. Teve uma hora que eu me distanciei. Deixei só ela montar. E eu fiquei assim, mas o presente era meu. Vocês estão rindo. Mas o presente era meu. Aí ela montando, e ela, olha essa peça aqui, irmão, sabe, parecia que estava competindo comigo. Irmão, se eu montei uns 3, 4 peças, foi muito, de verdade. E aí ela montando lá rápido e tal, e eu falei, cara, que massa. Eu falei, pô, tu é legal nesse negócio, tu sabe, por que tu nunca me disse? Tu nunca perguntou? Eu falei, a gente nunca brincou disso. Aí ela falou, pois é, e o quebra-cabeça está montado aqui, agora a gente cola, agora a gente faz isso. Eu falei, eu não, vou desmontar tudinho, porque agora quem vai montar sou eu. Mas irmãos, eu achei interessante na hora lá, eu tentei colocar uma peça, e a peça não encaixava. E eu fiquei irritado. Falei, mas essa peça é daqui. Ela, é só tu virar. Não parece simples, irmão? Mas só que pra gente, parece que não é. A peça era do mesmo formato, se virasse, encaixava certinho. Só que talvez algumas pessoas não tenham essa percepção, mas outras chegam para você e falam assim, é só virar que encaixa, irmão. É só dar um jeitinho aqui, ó, é só a gente organizar um pouquinho aqui que encaixa. É só a gente dar uma valorizada nesse ponto aqui que encaixa. Por isso que nós temos declarado, irmão, você é valiosíssimo para essa igreja, amém? Você é valiosíssimo para essa obra. O Senhor tem um chamado com você e esse chamado vai se cumprir sobre esse lugar. O Senhor vai te usar poderosamente. E eu quero declarar que vai ser logo, vai ser nesses dias. O Senhor vai te usar de forma poderosa. Aí você pode estar dizendo, mas eu não estou me encaixando. Irmão, é só um jeitinho. Quando você der uma ajeitadazinha, uma arrumadazinha no negócio, não é que acaba encaixando? Então, irmãos, todos são imprescindíveis para essa obra. Você é importante. Eu quero declarar de púlpito, você é importante. Irmãos, eu tenho declarado lá na Igreja da Aliança, tem um irmão, lá da Igreja da Aliança foi ótimo, lá no Olho d'Água, tem um irmão chamado Arnaldo. Irmãos, ele tem um coração voluntário que, meu Deus do céu. Irmão, ele trabalha nos Guardiões, ele vai no acolhimento, ele vai, onde que tiver, pode botar o irmão que ele vai. E todo o final de culto, eu não sei porquê, mano, de verdade, ele manda uma mensagem para mim, pastor, eu te amo. Irmão, é fofo, né, irmão? Irmão, eu fico, cara, falei, irmão, também te amo. Hoje ele mandou uma mensagem para mim, eu não respondi a mensagem, porque não deu. Ele chegou para mim e falou assim, tá tudo bem, pastor? E eu falei, tá tudo bem, irmão, eu também te amo. Mas sabe qual que era o detalhe? Sabe qual que foi o testemunho do Arnaldo? Ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu passei por várias igrejas, mas eu não me encaixava, porque eu achava que eu não era útil em lugar nenhum. Falei, sério, mano? Ele falou, sério? Eu falei, mano, você quer fazer o que aqui? Me diz que a gente vai começar a fazer. Meu irmão, a gente chega para ele e fala o seguinte, vá lá, no acolhimento. Está lá no acolhimento. Vai lá nos Guardiões. Eu estou nos Guardiões. E ele ainda bate continência. Eu nem sei bater continência, mas amém. E ele ainda bate continência.
Mas, irmãos, olha o coração do irmão. Mas em vários lugares ele não se encaixava. Mas eu quero declarar sobre a sua vida: esses dias, esses momentos são dias de encaixe sobre você, amém? Onde você vai ser encaixado para você ser começar a ver essa proporção de Deus sobre a sua vida. Irmãos, são esses tempos. O segundo princípio é: no corpo todo membro deve funcionar. Ou seja, eu sou importante, então eu posso funcionar. Nós devemos funcionar. Abre comigo a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 15. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 15. E depois eu conto o testemunho do Arnaldo, amém, irmãos? Não vou esquecer não. Diz o seguinte: se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do... Verdade, vai comigo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertence ao... Mas aí continua: nem por isso deixa de fazer parte do... Versículo 17: se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Mas imagina aí, teu corpo cheio de olho, tu ia ouvir o que, irmão? Agora continua. Volta, irmão, calma, vai continuar o texto. Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Meu irmão, e de olfato eu entendo, olha o tamanho do nariz, irmão. Mas vai comigo. Em verdade, depois dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua... Ou seja, irmãos, todos têm a sua importância. O detalhe é que tudo deve funcionar. O ouvido está aqui para ouvir, o olfato para cheirar, o olho para ver, a boca para falar. Mas o irmão, talvez que seja o ouvido quer ser o olho, e o olho quer ser o ouvido, e o ouvido quer ser o nariz. Mas você foi chamado para quê, irmão? Você foi chamado para algo, então fique nesse algo que o Senhor te chamou. Pastor, mas eu tenho vários talentos. Eu creio que o momento dos talentos serem multiplicados acontecerão. Mas você foi chamado para algo específico. E esse algo específico o Senhor te chamou para você fazer com maestria. Eu li um livro uma vez do pastor, na verdade nem sei se ele ainda é pastor, Michael Murdock. Alguém já ouviu falar alguma coisa dele? O livro é O Desígnio. E ele diz o seguinte: para aquilo que você mais odeia, foi para aquilo que você foi chamado. Vixe, nós já vimos, misericórdia. Irmãos, é lindo esse livro. Se você quiser, depois você pode pedir que eu te empreste. Irmãos, é lindo esse livro. Porque gera justamente isso em nós, a nossa importância no corpo. Nós somos importantes dentro de uma obra. Você é importante dentro de uma obra. Você é importante dentro dessa igreja. Sinta-se amado, sinta-se abraçado. Pastor, mas o senhor não vai na minha casa. Meu irmão, me convida que eu vou tomar café contigo. Amém. Então, irmão, aleluia, glória a Deus. Irmão, de verdade, me convida que eu vou, irmão. E se você disser: pastor, eu quero tomar um café contigo, vai na minha casa ou então eu pago, em nome de Jesus. Agora é a hora do amém, porque quando vem a parte do pagar, a galera dá amém, aleluia. Mas, irmãos, por que isso? Isso gera unidade. Isso gera unidade, irmãos. Isso gera, um relacionamento no ministério, na igreja. Isso gera. Então, não aguarda, convida o Betão. Betão, você vai ouvir só isso, você vai rir do começo ao fim, irmão. Ele rindo aqui, ó. Você vai rir do começo ao final, porque é uma boa companhia, é agradável. Irmãos, é bom demais quando você tem pessoas de Deus perto de você, sim ou não? Irmão, é bom demais, irmão. Eu fiz essa viagem, ao invés de eu ir de ônibus com os meninos, eu fui de carro. E eu levei um irmão lá do Olho d'Água comigo, o Rodrigo. Irmão, eu fui rindo 8 horas de viagem, irmão. Porque é um irmão que tem história. Eu olhava para ele e falei: irmão, essas histórias não terminam não. São 8 horas de viagem. E às vezes eu dizia para ele: irmãos, irmão, de verdade, olha só. Você me vê falante, mas eu tenho muita vergonha de falar, irmão. E ele chegou, irmão, ele falou 8 horas de viagem. Ele falou por mim e por ele junto. E a minha esposa estava atrás e eu olhava para ela: amém. Eu falei: amém. Porque, irmãos, é comum, mas foi tão legal. Mas é bom você ter pessoas próximas de você dessa forma. A gente quer cada vez mais, porque agrega. Quando você tem mulheres de Deus, cadê as mulheres? Diga eu. Que aí tem problemas, situações que você só compartilha com mulheres. E as mulheres digam assim: ei, fique em paz, o Senhor vai fazer sobre a sua vida. Tenha fé, continua. Eu já passei por isso, Deus me usou. Eu já passei por isso, Deus me honrou. Irmãos, é bom, não é, irmãs?
Misericórdia, acho que não é não, irmão, porque duas ninguém respondeu. Mas, irmãos, é bom demais. Mas deixa eu avançar que eu estou quase perdendo tempo aqui. Mas o terceiro princípio. No corpo, os membros se cuidam mutuamente. Essa parte é importante. Abre comigo a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais... Irmãos, eu não sei se você já ouviu algum testemunho de alguém que teve a perna amputada. Alguém já ouviu algum testemunho de algum irmão? Já ouviu? Eu tive alguns casos de acompanhar algumas dessas pessoas. E eles dizem o seguinte, como era questão de trabalho, eles falavam o seguinte: César, tem momentos que eu ainda sinto a minha perna. Tem momentos que parece que ela ainda está lá. Tem momentos que parece que a dor ainda está lá. Psicológico, irmãos. Mas olha só o que a Bíblia diz. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais... Sabe o que aconteceu com esse irmão que me falou isso? Ele tentou levantar da cama porque ele achava que ainda estava com a perna. O que aconteceu? E aí a Bíblia continua dizendo o seguinte: quando o membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Então eu quero te honrar, irmão, nesse momento. Você é precioso para nós, amém? Você é precioso, Saul, você é precioso para nós, irmão, amém? Então quando nós honramos os nossos irmãos, sabe, a igreja, o corpo se regozija com isso. E o detalhe é, quando eu sei por que eu fui chamado, eu não me preocupo com o que o Saul recebeu. Porque Saul pode ter sido chamado para outra coisa, mas eu tenho a minha linha de chamado do Senhor. E eu creio que o Senhor fez algo na vida dele, também vai fazer na minha. E aí tem um pastor que dizia muito, eu não sei se você lembra desse pastor, na época, o pastor Tarquinha, ele dizia o seguinte: quando você se alegra com a bênção do irmão, Deus dá uma para você, irmão. Isso não é bíblico, tá, irmãos? Mas ele falava isso, ele dizia: quando você se alegra com a bênção do irmão, Deus dá uma para você. Porque é muito mais fácil, irmãos, sabe, nós olharmos alguns irmãos com problema, e aí nós irmos ajudar os irmãos. Mas quando os irmãos estão vivendo essa abundância do Senhor, você pode saber: ah não, o irmão está bem, deixa ele lá. Não, irmão, fica próximo, porque eu tenho certeza que vai superabundar sobre a sua vida também, amém? Vai ser derramado sobre a sua vida. Mas, irmãos, é importantíssimo um membro cuidando do outro. É por isso que nós somos uma igreja em célula. Porque se nós fôssemos uma igreja, deixa eu falar algo para você. Está acontecendo um negócio maluco lá no Olho d'Água. Até falei para o Betão e para o pastor Mauro. Igrejas, sabe, pessoas de outras igrejas estão chegando lá no Olho d'Água. Por quê, pastor? Porque elas querem ser relacional. Ou seja, elas iam de outras igrejas que só iam a culto dia de domingo. E sabe o que elas querem? Ter relacionamento na igreja. Querem participar de uma célula. Querem ter, sabe, vida de Deus na igreja. Querem participar da igreja. Querem conversar com os irmãos. Não é só sentar num banco de domingo e ir embora. É chegar na igreja, sentar num banco de domingo, assistir a palavra, ouvir a palavra, sair com os irmãos, compartilhar da vida da igreja com os irmãos. Elas falaram isso para nós, várias pessoas e grandes líderes, sabe, pessoas com potencial gigantesco. E o que a gente falou para elas? Ei, você é como se fosse o quebra-cabeça. Você precisa se encaixar no corpo da igreja. E o detalhe é, irmãos, eles têm se encaixado. Mas perceba como é importante uma igreja que tenha relacionamento com os irmãos. E eu vou te falar algo, irmãos, eu não estou dizendo que não tem problemas, amém? Amém, irmãos? Existem problemas. Existia um pastor muito famoso aqui na igreja, que a galera conhecia, que aí quando ele falava sobre relacionamento, ele dizia: relacionamento é mesmo que relar. Lembra disso, Betão? Relar. Ou seja, irmãos, tem atrito. Mas como é que nós conduzimos ou como nós resolvemos isso? É conforme a palavra, irmãos. É conforme a direção do Senhor. É conforme o que o Senhor nos conduziu. Mas o detalhe é, irmãos, todos precisam cuidar um do outro. Quem aqui é pai, diga eu. Eita glória, só tem um irmão que é pai aqui, irmão. Quem é pai, diga eu, irmão. Amém.
Uns 4 irmãos aqui já deu para perceber que é pai. Betão já deu um grito, aleluia, vamos profetizar, amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, mas olha só, cara, vou falar do meu filho, amém? Meu filho chegou esses dias com uma marca na testa, quase um galo da escola. Cadê os pais? Ah, meu irmão, eu fui buscar meu filho é branquinho, gente. Ele não pode encostar ou ninguém encostar nele que fica vermelho. Mas ele estava com um galo na testa. Irmão, eu peguei ele na escola, eu não olhei esse galo, eu não sei porquê, porque se fosse na escola, misericórdia. Botei ele no carro, peguei a buchinha dele, botei lá, e nesse dia fui só eu buscar ele. Quando eu cheguei em casa, a Larissa olhou para mim e falou assim, o que é esse galo na testa dele? Aí eu falei, será que ela está pensando que fui eu? Aí eu falei, não sei. Eu falei, filho, o que é esse galo na tua testa? Irmãos, ele fala tudo, irmãos. E ele começou a dizer, papai, foi não sei quem que fez isso e bateu na minha cabeça. Ah, irmão, a vontade foi de voltar na escola, irmão. Tirei uma foto. Vem cá. Ele deu um sorriso ainda na foto, foi assim, ó. Tirei uma foto. Mandei para a coordenadora. Falei assim, eu gosto muito de vocês. Eu sei que vocês amam o meu filho. Eu sei que vocês zelam do meu filho. Pão, carne e pão. Mas meu filho chegou com um galo na testa. O que foi isso? Irmãos, ela mandou um áudio na mesma hora. Ô pai, desculpa, nós não sabemos, mas nós vamos atrás agora de saber. Ok, estou no aguardo. Irmãos, 2 minutos depois ela me responde. Pai, conversei com todas as professoras. Ninguém viu nada. Eu fui na câmera, irmãos. Foi um coleguinha que imprensou ele na parede. E ele empurrou o coleguinha e ao sair ele deu com a testa tipo numa coluna. E ficou vermelho. Ah, irmão, eu sou pai, amém? Quem é pai e mãe, diga eu. Amém. Quem é avô, diga eu. É pai e vó 2 vezes, né? Pai e mãe 2 vezes. Irmãos, eu fui lá, irmão, fiquei revoltado. Eu falei, não. Beleza. Falei, olha, acabei de ver aqui na câmera, eu vi o que aconteceu e tal. E aí eu mandei para ela o tempo. E ela chegou para mim e falou assim, pai, eu peço desculpa, isso passou despercebido, isso não vai mais acontecer. Aí a vontade é bom mesmo. No outro dia na escola, a professora do Davi, que sempre vinha deixar ele para mim, não veio mais deixar ele. Ela estava com vergonha da gente, irmãos. Escute, isso parece pouco, né? Escute, ela não veio mais deixar ele para a gente. Eu comecei a notar, fui um dia, não veio, fui 2 dias, não veio, fui 3 dias, não veio. Aí eu falei, cara, eu vou buscar ele na sala. Aí eu cheguei pro rapaz e falei, não, eu vou buscar ele na sala. Não, senhor, mas eu falei, não, eu vou lá buscar ele. Eu cheguei para a professora e falei, professora, tá tudo bem? Aí ela pegou um susto, ela falou, seu César e tal, não, tá aqui o Davi, tá tudo arrumado. Aí eu falei para ela, por que você não tem ido mais deixar ele? Aí eu notei que ela ficou com vergonha. Sabe o que ela me disse? Ela falou assim, eu sei que vocês estão chateados, talvez até com raiva. E eu não queria, eu sei que vocês são gente boa, sabe? Eu não queria, e aí eu fiquei com vergonha. Aí eu cheguei para ela e falei, não, eu sou pai. Eu sou preocupado. E eu sei o quanto você ama meu filho, porque eu vejo o carinho que você trata meu filho. Mas fala o seguinte, quando houver essa situação, a gente resolve conversando. Não é virando o bico, não falo mais contigo. Não é se distanciando, vamos resolver? Tem até um político que diz isso, vai estar repreendido em nome de Jesus. Mas assim, vamos resolver. Irmãos, todos os membros cuidam um do outro. Teve uma época que eu fui, quem é da época da Refesa? Diga eu. Irmãos, quantas vezes eu fui na Refesa tirar discípulo meu? Imagina, pastor, que discípulos esses, hein? Aleluia. Mas irmãos, misericórdia. Mas irmãos, nós devemos cuidar um dos outros, amém? Você está comigo, diga amém. Queria chamar a equipe de louvor em nome de Jesus, eu até passei do tempo. Mas irmãos, se nós estamos pregando sobre unidade, que vivamos unidade.
se nós estamos pregando a essência de Cristo em nós, que é sermos um com Ele, mas para que todos saibam que nós somos como Ele, que nós somos semelhantes como Ele, nós precisamos ter a compreensão que nós precisamos cuidar uns dos outros. Mas o detalhe, irmãos, é que eu queria chegar aqui, nesse momento. Você precisa definir o seu encaixe. Para que eu possa cuidar de você, para que nós possamos cuidar um dos outros, você precisa definir o seu encaixe. Porque quando você se encaixa, irmão, você faz parte da família. E eu quero declarar que todos os irmãos aqui são da nossa família, amém? Pastor, mas o senhor está falando de uma família? Não, irmão, estou falando do corpo de Jesus. Eu estou falando da família de Cristo. Mas também nós somos família aliança. E lá em Imperatriz, eu conversando com o pastor Ricardo Massai, ele me deu 3 princípios que a igreja dele está vivendo. Eu vou compartilhar somente 2 com vocês. 1, uma igreja cheia do Espírito Santo. 2, uma igreja que viva como uma família. Olhe para o irmão que está na sala e diga assim: eu já te vejo como minha família. Amém? Aleluia. Pode não ser de sangue, mas eu já te vejo como... Não vale esposa e esposa, amém? Mas, irmãos, é essa a alegria do Senhor. Talvez você passe mais tempo com o irmão, com a irmã, do que com sua família. Sabe, eu passo mais tempo com o Betão, com o pastor Mauro, com o Pavão. Débora diz a mesma coisa. Sabe, do que com nossa própria família. Irmãos, eu vejo mais o pastor Mauro Betão do que os meus irmãos. Pastor, você vai dizer que loucura, você tem que ver mais a sua família. Tem, irmãos. Mas, irmãos, a minha família também é os que deixaram ser gastos para o Senhor Jesus. É como Jesus fala: ei, esses são a minha família. Não que eles não sejam importantes, eles são muito importantes, eu os amo. Mas só que eu preciso amar também quem está próximo de mim. E eu sei que com uma ligação, todos vão estar ao meu lado. E eu sei que ao ligar para alguns aqui, alguns também estarão ao meu lado. Então, irmãos, é tempo de nós, sabe, relembrarmos tudo isso. A consistência do corpo, a consciência do corpo. Nós somos importantes. Nós precisamos nos encaixar. E nós precisamos cuidar um dos outros.